não vai se perpetuar nem no Rio Grande do Sul, nem em Santa Catarina e nem no Paraná. As polícias, elas cruzam informações e desde essa época, então, modificou muito esse tipo de combate ao crime. Com certeza, Cláudio, foi usado muita inteligência policial. A gente se dedicou ao máximo assim, para que aquilo acabasse, para que aquela pessoa fosse presa. E ela está presa, condenada a quase 200 anos de cadeia. Olha, que bênção, né? Quer dizer, são avaliações assim, são essas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade, né? Henrique, podemos começar com uma primeira pergunta que chegou para mim. Como que é realizada uma abordagem policial, lembrando que pela ótica do investigador, pela ótica do investigado e pela investigação? Como é que você vê isso? Vamos lá, vamos começar de uma forma simples, né? Num primeiro momento, eu sou o inspetor, o investigador, o escrivão, o comissário que trabalha na investigação e eu tenho que entrevistar aquela pessoa, tenho que entrevistar aquele preso ou aquele suspeito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma abordagem nele que seja assim, de uma forma que eu consiga me conectar com ele. Me conectar. Eu não posso chegar ameaçando ele, eu não posso tratar ele com antipatia, eu tenho que tratar ele com simpatia. Com arrogância, né? Não, jamais, eu não posso chegar com arrogância, gritando com ele, né? Julgando ele, Cláudio, eu não posso, de maneira, né? Eu não posso também chegar de uma forma assim diferente, eu sendo o tal. Só um pouquinho. Quem manda aqui sou eu sou, né, o polícia, eu sou o inspetor. Você tem que se colocar tranquilo, tem que estar tranquilo. Senão, tu não vai conseguir fazer essa conexão aí, tu não vai conseguir que ele consiga estar tranquilo e possa conversar e possa te dar as informações que você queira, né? Que você precisa, né? Sim, e é importante também ressaltar, o Henrique, essa parte, a gente começa uma abordagem exatamente pela ótica da observação. Então, aquele suspeito que está chegando para você, a primeira coisa que você vai chegar é se conectar a ele, como você muito bem ressaltou, e poder observá-lo no seu cotidiano, no seu dia a dia, para que assim você possa saber a brecha exata onde que ele vai mudar o comportamento. E aí poder... Como é que é isso? Conta mais sobre isso. Isso como eu digo, assim, a investigação é inebriante. A gente se apaixona. Por quê? Você faz um acompanhamento. Você faz um acompanhamento daquela pessoa. Quando você vai investigar o teu alvo, aquela pessoa vira o teu alvo, aquele investigado, ele cometeu um crime. Esse crime chegou ao teu conhecimento. É determinado que você investigue essa pessoa. A partir daquele momento, ele é o teu alvo. Como que eu vou fazer essa leitura da vida dessa pessoa? Bom, primeiro, eu tenho que acompanhar a rotina dele, eu tenho que saber o que ele faz. Eu tenho que saber aonde que ele vai, eu tenho que saber aonde ele compra, eu tenho que saber aonde ele gasta, aonde ele se esconde, se ele tem uma casa, se ele se esconde em outro lugar. Se eu não souber isso, eu não preciso ficar assustado. Tem várias ferramentas que podem me ajudar a chegar nessa busca, né? Nessa produção de conhecimento que eu consiga, né, depois conversar com ele e trazer e colocar ele no cenário. Isso é muito tranquilo, assim, ó. Por isso que eu disse que, assim, ó, ser investigador é muito bom. Por quê? Porque você é um grande observador. Você observa, anota. Observa e anota. E vai criando, né? Vai planejando. Quando você já conseguiu montar toda a quadrilha, né? Bom, aí vamos para o próximo passo. Não posso chegar lá no final ainda. Vamos lá, continuamos. Tu entendeu? Vamos lá. Eu preciso dissecar o meu alvo. Sim, com certeza. Que através dessa abordagem inicial que você vai ter elementos, né, comprobatórios, inclusive, para poder ter a oportunidade de incriminá-lo, né? Ter aí uma averiguação de tudo aquilo que foi dito e comprovadamente poder assumir realmente o ato criminoso, não é?
como que eu, de repente, o que que vai diferir, Henrique, uma abordagem da polícia americana para a brasileira em uma análise do comportamento desse investigado? Como que isso flui, por exemplo, dentro do FBI? Bom, falando em polícia americana, a gente fala em FBI, né? O modo que eles trabalham. Aí, doutora Cláudia, aí eu digo assim, que é pertinente o que você faz aqui no Brasil. E eu que vou ouvir da senhora agora, como que a senhora faz? É interessante, essa é uma técnica que é tão exata, onde você faz a abordagem, você faz o cruzamento cerebral, né, desse criminoso, para poder ali conseguir elementos suficientes para o seu laudo final. Então, é o trabalho da fisiognomonia criminal. O que é fisiognomonia, primeiramente? É uma técnica que vai diagnosticar a mentira através do comportamento, observando as microexpressões do indivíduo, tanto faciais quanto corporais, e todo o sistema muscular. Como que eu vou observar isso? No momento em que ele entra na sala para conversar comigo. Então, são todas as microexpressões, todas as reações que esse indivíduo terá, que esse investigado terá, onde eu possa fazer perguntas e, através de uma forma utilizada, de uma técnica específica utilizada, você vai poder entender o modo como que ele praticou esse crime, observar também se esse indivíduo tem algum tipo de psicopatia, se ele é um indivíduo perverso, se já teve cometimento de outros crimes pertinentes a esse ao qual ele praticou. E aí você vai fazer um mapeamento cerebral, onde você vai conseguir discernir nas entrelinhas, no comportamento facial, no comportamento sistêmico, né, onde você vai poder aferir aí a parte, quando ele entra na sala, quando ele conversa com você, o tônus de voz, o ritmo da voz, o comportamento dessa pessoa em relação quando ele fala, em relação se ele gesticula, a parte de movimentos onde você observa secura labial, você observa sistema musculares e, ao mesmo tempo, a jugular, né, ela começa um aferimento mais rápido e você consegue diagnosticar ali exatamente no início da mentira, onde que ela acontece, no momento da íris, quando você conversa com essa pessoa e você começa a perceber movimentos dentro da íris, onde começa a aparecer determinado tipo de coisa que você percebe, você para, muda o jeito de perguntar, para você realmente ver se aquele indivíduo está mentindo. Isso é o que a gente faz de cruzamento cerebral. E o que é muito utilizado, né? Para a gente perceber e, ao mesmo tempo, aferir ali a dosagem de adrenalina dessa pessoa, porque também através da dosagem de adrenalina que ela demonstra no ritmo da voz, no timbre, na parte onde ela vai apresentar os músculos aí, inclusive na parte facial, onde ela começa a mostrar ritmos diferenciados e desencadeados do normal dela. E ali você começa no seu interrogatório, na sua entrevista, e vai conseguir abster dessa pessoa toda a informação necessária para o processo investigativo. E aí eu vou te perguntar. Não, eu quero Sim? te perguntar porque eu sou um curioso. Não adianta, né? Você dizer, eu quero perguntar aqui, né? Eu sou o telespectador. Então, você faz todo esse reconhecimento facial, essa detecção de mentira. Mas e aí eu pergunto, em qual tipo de criminoso? Qual tipo, que tipo é que você já atuou em vários casos e eu queria saber qual o tipo que a gente tem a tranquilidade para fazer isso. Sem dúvida, o psicopata. Ele é o mais fácil de se ver.
é o mais fácil de, mesmo que ele não mostre, porque ele não tem afetividade, mesmo que ele não mostre isso, o tempo todo ele fala comigo nas entrelinhas. Então, no momento que eu começo, as minhas perguntas são perguntas, são técnicas de pergunta, onde você utiliza determinados verbos, onde você utiliza determinadas perguntas que vão fazer com que ele, sentindo-se à vontade, ele possa ter em você uma pessoa a qual ele possa confiar. E aí ele começa a contar tudo aquilo que realmente ele fez. Isso é interessante para nós que trabalhamos na investigação. Quando a gente pega um caso de psicopata, isso é muito difícil, Cláudia. É muito E é difícil. interessante, né, Henrique? Porque o tempo inteiro ele tenta esconder isso, né? E você começa a perceber a fala dele que tem medo, tem receio, e determinadas palavras que ele fala para você, você encaixa direitinho no parâmetro onde realmente no teste aferido demonstra aquilo para você. Fora os outros testes que você pede, como alguns de positrons, né, que são específicos de eletroencefalograma, de ressonância magnética. Então, são alguns para poder ver a amígdala dessa pessoa. Lembrando que meus alunos, muitos que estão aí, conhecem a amígdala cerebral. Essas duas amígdalas cerebrais, elas são o detector da afetividade, da mentira. Lembrando que a ausência dessa amígdala, ou inclusive essa amígdala não totalmente estruturada, forma aí uma personalidade maléfica, uma personalidade do mal, onde essa pessoa estende toda a sua agressividade para o outro. E isso a gente consegue detectar nitidamente nesse exame de ressonância magnética. É um estudo muito profundo, né? Mas como policial, eu posso dizer que a gente segue esse caminho, talvez até não com essas palavras, mas no dia a dia da investigação. Imagina quando a gente prende alguém, um homicida ou um estuprador, né? Essas pessoas, elas são muito mentirosas. Eles mentem descaradamente, assim, porque faz parte da vida deles mentir, né? Mas para conseguir derrubar eles, tem que ter um conhecimento muito profundo. Tudo que tu falou aí é muito Sim. interessante. Imagina se eu tivesse todo esse conhecimento, né? E eu tive que eu tive que decorar uma palavra, fisiognomonia. E decorou Não é uma palavra rápido e fácil, muito fica bem, aqui. né? Pô, também, né? Não, mas É pode ter muito certeza que eu legal. nunca mais esquecerei, né? Nunca mais esquecerei. A mentira, né, ela reflete exatamente o estágio que o sistema nervoso mostra em patologia e conflito. Então, é extremamente importante você conhecer o sistema nervoso para poder detectar que tipo de patologia aquela pessoa tem, onde que ela se encaixa, por que é que ela mente tanto, porque ela tem megalomania, ela é uma pessoa perversa, ela é uma pessoa narcísica, como a gente bem viu aí o caso da mãe do Henry, é uma pessoa que mesmo com o filho morto, ela vai ao cabeleireiro, ela não larga do cabeleireiro para atender um chamado da babá. Então, uma personalidade tão narcísica que ela não dá conta de separar, né? É uma junção onde ela não consegue separar o eu do narcísico. Então, para ela, o importante é a minha aparência. Eu quero ser vista como uma pessoa bonita. Eu não quero que os outros me vejam como uma pessoa feia. Então, ela desestrutura toda uma persona dela em relação ao companheiro com quem ela estava vivendo, e nisso anula o próprio filho. É interessante. E isso aí tem pano para manga. E aí, eu vou te perguntar, como que o interrogatório, dentro do interrogatório, dentro de uma cobertura, dentro de uma vigilância, vão impactar no psicológico de um policial?
Bom, aí eu vou voltar só um pouquinho ali, porque todo esse conhecimento que tu está repassando é muito importante. Eu já vi várias vezes, né, a, essa veia do pescoço, né, do investigado salta. Eu não sabia nem o que é, pensava, esse cara tá nervoso, né? Tá nervoso que saltava, né? Eu via ele suando, via no canto da boca dele aquelas espumas, assim, ficava olhando assim, será que esse cara tem algum problema aí, médico, né? Mas hoje eu sei que não, hoje é tudo, né, estava escondendo alguma coisa, né? Claro que a gente, né, com outros tipos de investigações, a gente consegue derrubar Sim, isso, né? A gente abre bastante o campo. Bom, no interrogatório, né, o policial civil, ele tem que usar psicologia. Isso não tem. Ele tem, inclusive, há um jargão, Cláudia, assim, ó, no meio da Polícia Civil, que é assim, ó, eu preciso entrar na mente dele. É o que todo mundo faz, é o trabalho, assim, de entrar na mente. Como que eu vou entrar na mente de um suspeito? Né? Nós já falamos, né, que tem que deixar ele com muita calma, muita tranquilidade. Então, eu tenho que me familiarizar com ele, eu tenho que chegar numa boa, eu tenho que conversar, eu tenho que me colocar no papel dele. Eu tenho que ser simples, eu tenho que ser humilde, eu tenho que deixar ele falar o máximo. E aí, depois eu saber, porque eu já sei, porque eu investiguei ele antes. Se eu falei para ti que eu já sei da rotina, sei onde ele vai, sei onde ele compra, sei onde a esposa dele vai fazer o cabelo, eu já sei tudo isso, com certeza eu vou saber o que perguntar para ele. Eu vou colocar essa pessoa no cenário. Eu vou colocar essa pessoa sim, no cenário, né? Num cenário aonde ele, né, se sinta importante, aonde ele sinta que eu sou uma pessoa confiável. E eu não posso em nenhum momento não ser isso. Naquele momento, há uma troca assim, muito grande assim, né, de energia e tranquilidade. sim, sim. Em determinado momento, eu vou ter que começar a trabalhar a mente dele. O psicológico, eu tenho que chegar até o tendão de Aquiles dele. Eu tenho que saber qual é a parte fraca. Ah, a minha parte fraca é a família. Eu já sei que é a família dele. Então eu vou começar, eu vou correr nesse caminho. Eu vou correr. Pode ter certeza que minutos depois ele já está meio mal, ele já está tranquilo, ele já está até no fim ele sai chorando, né? Sai chorando. Não foram poucos casos que nós conseguimos isso. Você imagina quantas milhares de investigações nós fizemos, quantas mil pessoas eu conversei, quantas entrevistas, quantos interrogatórios, né, Cláudia? Então, Sim, sim. nossa, passa um filme nos meus olhos, assim, de tanta gente que passou e como a gente conseguiu conversar e trazer eles, né, derrubar aquele muro que existe, né? Sim, sim. E é tão importante que ele passa a ter uma confiança, né? Onde a gente está entrevistando, que ele começa a te achar um amigo, uma pessoa que vai escutá-lo e não interrogá-lo. É Né? verdade, isso aí, Então, ele já pensa. isso é importante. Sou amigo Deixar do para polícia. Ele já, ele, ele já pensa, eu sou amigo do polícia. Vou chegar lá no meu ambiente, vou falar para todo mundo. meu grande amigo, né? Então ele começa a conversar e ele vê em você realmente uma pessoa que ele pode confiar, que ele pode se abrir. E é exatamente nesse momento onde a gente começa a perceber as falhas de linguagem, as falhas de comportamento, né? Onde a adrenalina ali, ela surge em alguns pontos. E é muito interessante porque a mentira aparece nas lacunas que o desejo apresenta. Então, quando eu quero alguma coisa, é ali que ele está presente. Então, E ali você tem que ler, né, Henrique? Ler nas entrelinhas. exato, e eu já fiz esse cenário. Coloquei ele lá, deixei ele esgotado. Ele está esgotado. Bom, aí eu vou fazer ele errar. Como? Eu vou colocar isca para ele. Quais são as iscas, Henrique? Aquelas velhas perguntas que a gente sempre faz, né? O que? As 5 O que? básicas, né? As 5 básicas, o que, como, quando, qual e por quê, porque eu preciso chegar nessas perguntas, Cláudia.
Eu tenho que chegar nessas perguntas para saber o que, né? O que aconteceu, rapaz? Como que aconteceu? Nossa, será Sim, isso aconteceu? Mas quando que aconteceu? Né? sim. Vítima da sociedade, toda aquele, né? Qual? Mas por que você matou a pessoa? Isso é o porquê sempre é a última pergunta que eu vou fazer para ele, nunca antes. Sempre, eu posso fazer milhares de perguntas, mas o porquê eu não vou chegar. Por que tu fez isso jamais? O porquê é a última, porque ele já está tão no automático que quando eu chegar ao porquê, ele vai me falar. E outra coisa, se ele não me falar o porquê, eu tenho que refazer todo, né, esse caminho de novo. Todo o percurso, né? Porque quando ele chega para a gente para ser entrevistado, para ser interrogado, ele não sabe que ele está sendo avaliado daquela forma. E exatamente o caminho percorrido, né, que é o caminho que a gente tenta fazer esse cruzamento cerebral para que ele fala, para que ele realmente diga o que aconteceu, o fato que ocorreu. E tem que fazer são permutas muito rápidas e você tem que inquirir essa pessoa muito rápido, porque o cruzamento cerebral ele não pode perder tempo. E no momento que ele entra na sua sala para ser interrogado, para participar de uma entrevista, ele não sabe o que o espera. Ele está ali com medo. Né? Então, você não pode utilizar o medo dele para buscar ali todo o subsídio que você precisa. E é aí que entra a fisiognomonia. Porque essa técnica é uma técnica que a gente já falou aqui, usada pelo FBI também, né? E ela percorre todo o caminho que essa pessoa não percebe, que é o caminho do córtex cerebral. É o caminho que faz o sistema límbico, o corpo caloso. É ali que está toda a minha referência. É exatamente dentro desse cérebro que a gente vai entrar e vai fazer essas perguntas para que ele possa realmente nos dar o caminho que lá na frente vai chegar a incriminá-lo. Então, o percurso é lento, mas é um percurso muito instigante, né, Henrique? Com certeza tem que ter uma lógica muito boa e tem que ter uma rapidez de raciocínio, né, Cláudia? Sim. Porque esse ambiente fechado ali, ele é um ambiente um pouquinho carregado, né? Sim. Então, você vai chegar num ambiente carregado e você vai descarregar as energias, né, negativas que tem ali e vai se colocar no controle. Tu tem que se colocar e para isso, para ti se colocar no controle, tu tem que ter uma lógica sequencial do que tu tá fazendo, né? E uma rapidez de raciocínio, porque em determinado momento essa conversa pode mudar para outro lado. E tu tem muda que o rumo. Então, ele é interessante, é muito interessante, porque não poucas vezes a gente começava a conversar, né, com o investigado, quando a gente via, a conversa ia para um outro lado e tu tinha que criar, tu tinha que ter essa rapidez de raciocínio, né? Tinha que saber analisar, buscar, né? Buscar lá como é que eu vou fazer agora, mas isso é muito rápido. É rápido, né? São microsegundos. Para mudar a microexpressão, são microsegundos. Então, tem que ficar muito esperto para ver ali. Em cada mentira contada, ele vai ativar determinadas áreas frontais, que são o quê? Responsáveis pela tomada de decisão.